Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafus Press. E hoje é um Aventuras Bibliófilas, no qual a gente vai falar especificadamente desta maravilha aqui, que é a nossa edição, a segunda edição de Galeria Fúnebre de Espectros e Sombras Ensanguentadas, de Agustín Pérez Zaragoza. É importante, antes de mais nada, antes de a gente começar a falar dessa edição, que é muito especial, foi a primeira edição em mais de um século, né? A edição original é do início do século XIX, essa segunda é do final dos anos 70 do século XX, né? Mais de um século de distância entre as duas edições, e só existem as duas. Existe digitalizado hoje em dia, evidentemente, a edição é fácil de deixar, tem no Google Books, tem no... tem outras ferramentas online, né? No Archive, etc. Mas essa edição aqui é uma maravilha. Vamos falar um pouco dela, está um pouco desgastada, como vocês imaginar, né? Tem mais de 20 anos esse livro, bem mais, né? Mais de 30 anos, na verdade. 77, quase 50 anos aí. Enfim, mas a gente precisa falar um pouco da editora. A editora era a Editora Nacional. O site do Instituto, do Instituto Cervantes, né? Ele tem esse espaço aqui que é bem interessante, que são pequenos perfis das editoras, é um projeto, eu acho, com os perfis das editoras espanholas, né? Também tem um pouco desse perfil, no caso de lançamentos dessas editoras, no site Terceira Fundación, que é um repositório online de tudo que foi publicado de terror, fantástico, né, desse tipo de gênero, tanto que os livros que estão lá disponíveis dessa série, que é a Biblioteca de Visionários Heterodoxos e Marginados, que tem esse logo aqui, sensacional esse logo, né, aqui embaixo aqui, que vem um ano, só tem 3, que é justamente esse outro aqui, El Lente Dilucidado, e o Sinápia, né? Vou falar um pouco, então, desse material. Antes de falar um pouco da editora, como eu disse, o que acontece? Essa editora é a Editora Nacional de Madrid. Ela foi fundada em 1940 e foi extinta, digamos assim, dissolvida em 1985, porque ela era uma espécie de autarquia. Ela era uma espécie de organismo público que, digamos assim, em 1940, ou seja, ela foi fundada no início do governo Franco. De fato, aqui vem a história da editora, né? Nesse pequeno perfil da história da editora. Ele foi fundado como uma subdivisão da Delegação de Estado para Imprensa e Propaganda, criada em janeiro de 1937, né? Quando a guerra começou a favorecer o Franco, e praticamente era óbvio que os seus inimigos da República Espanhola, né? Eles estavam se concentrando em Madrid, em Barcelona, Teruel, um lugar ou outro, assim, em grandes cidades, e aquele miolo da Espanha já era praticamente todo dele, né? Ele tinha conquistado os nacionalistas. Ele simplesmente começou a instituir organizações, autarquias estatais, né, no espírito do fascismo, com um forte foco na propaganda, né, na difusão daquilo que era entendido como valores nacionais e propaganda. Então, já em 37, né, em janeiro de 38, começou a ter um boletim oficial do Estado, com um monte de material já dentro dessa, digamos assim, dessa proposta editorial, né? E aí, em 1940, teve uma união no Serviço Nacional de Propaganda, né, seção de livros, teve uma união da Editora Nacional, né, ela foi uma união da Editora Hierarquia, da Ediciones Fé e da Ediciones Escorial, que eram 3 grandes, por assim dizer, editoras franquistas, né? Então é muito curioso isso, porque esse aqui é o início, né? 40 ali foi o início do franquismo e o início da, digamos assim, ditadura franquista no seu período mais intenso, né? Que foram os primeiros anos. É sabido, né? Acho que todo mundo sabe que o Franco ele não participou da Segunda Guerra Mundial. Ele optou por uma neutralidade, porque o país estava destruído, em grande parte também por causa disso. E ao não apoiar, né, Portugal fez algo parecido com Salazar, se bem que a ditadura anterior ainda,
ao não apoiar Hitler e Mussolini, ele escapou. Quer dizer, ele recebeu o apoio do Hitler e Mussolini, mas ele não deu a contrapartida, né? Não apoiou o eixo. E ao não apoiar, ele escapou da possibilidade de uma invasão, de ter o seu poder contestado de alguma forma. O país ficou isolado, e foi um isolacionismo terrível, né? Que é representado aí por várias obras posterior, daquilo que é, digamos assim, posterior à Guerra Civil. Tipo o Espírito da Colmeia, do Erícia, né? Obras assim, várias obras em quadrinhos também. E aí tiveram um longo período, então por esse longo período, digamos assim, até os anos 60, mais ou menos, a Editora Nacional publicava livros de propaganda franquista, né? Ou livros de afirmação da identidade nacional espanhola, esse tipo de coisa que é basicamente fascista, né? É o fascismo ali integrado à produção editorial. Isso começou a mudar nos anos 70. O Franco falece em 75, mas já em 1970, no final dos anos 60, ele estava bastante debilitado e o poder começa a ser meio que disputado entre seus, digamos assim, as séculas ali, seus minions, né, seus principais, digamos assim, seus principais sequazes, né, aqueles que comandavam também e compartilhavam um pouco dos poderes, né, como ministro, como secretário disso, secretário daquilo. Até que ficou perigoso, né, porque as organizações de guerrilha urbana e terrorismo, elas estavam bastante ativas, né, então, inclusive um dos ministros do exército, se não me engano, que era um almirante não, ele era, acho que era almirante, não lembro agora, não, acho que ele era um general mesmo, né, ele foi explodido, o ETA conseguiu colocar a bomba exatamente onde ele passava, como se fosse uma mina terrestre, embaixo da terra, embaixo do esgoto ali, não sei como, eles tinham contato com a empresa em Madrid, né? A empresa de águas e esgotos, eles conseguiram pôr a bomba embaixo do asfalto, e era uma quantidade de tamanho de TNT que o carro desse oficial, desse militar de alta patente, que era um dos supostos sucessores do Franco, um pouco linha dura, que aí começa a disputa, né, uns mais democratas, isso vai fazendo um degelo do regime, isso é muito usual. Quando morre o ditador está meio morto, né, ou está agonizante, os sequazes disputam, né, os lobos se entredevoram, e aí sempre tem tendências, né, tem umas tendências mais liberais, umas tendências mais linha dura, e elas que estão em disputa ali pelo poder. E nesse caso, as tendências liberais foram ajudadas pela guerrilha urbana, porque o ETA, que era o Exército de Libertação do Povo Basco, né, seria ali da ponta da Espanha, né, o País Basco, eles conseguiram explodir o carro desse general, que o carro voou até, digamos assim, ele pulou, né, como se tivesse saltado um edifício de não sei quantos, 20 andares, enfim. Ele terminou lá em cima do edifício, né, tamanha quantidade de TNT que tinha ali no asfalto, quando o carro passou e a bomba foi acionada. Bom, ou seja, ele estava morto, né? Não havia dúvidas quanto a isso. Mas voltando à Editora Nacional, então a partir do final dos anos 60 e dos anos 70, eles começam a criar séries fixas. Aqui ele vai mencionando, né? Tem várias séries fixas e uma justamente tinha a coleção 1300, Paraula Viva, né? Paraula é palavra em catalão, né? Então era uma edição catalã. E justamente Biblioteca de Visionários Heterodoxos e Marginados, em 2 séries. Duas séries dessa, não é? Eles começaram a publicar o Hinos da Noite do Novalis, Diderot, não é? Spinoza, coisas assim que eram consideradas subversivas no auge do franquismo, né? Mas de onde surgiu a ideia dessas edições, né? Que a gente viu a história. Então, de certa forma, ao ter dentro do próprio Estado uma possibilidade de você ter edições assim, não é? Publicadas de coisas imaginativas que deliberadamente ou, digamos assim, intuitivamente negavam a autoridade desse Estado, era algo bastante subversivo. E aí surge a pergunta, né? Quer dizer, de onde surgiu esses revolucionários, esses heréticos, né? Esses visionários e tal?
e o que se embasava, né? De onde tiraram, digamos assim, tantos autores, não é? Porque esses autores eram realmente, digamos assim, visionários e heréticos, porque heterodoxos e marginais, né? Como eu mencionei, o Agustín Pérez não tem nem biografia. A gente não sabe... Deixa aqui no microfone. A gente não sabe quem é ele, não é? Quando ele nasceu, quando ele morreu, é quase um livro anônimo. Bom, Frei Antônio de Fontelapenha, não é? O cara escreve sobre demônios, monstros e fantasmas em plena era barroca, século d'Ouro. Bom, vamos dizer que é um livro, no mínimo, ali perigoso, no momento que a Inquisição atuava com força na Espanha, com um auto de fé semanal ou mensal, né? E aqui é uma utopia. Esse livro é anônimo. Ninguém assinou, provavelmente com medo de ser preso, torturado e morto pela Inquisição ou pelos poderes temporais, né, do governo e tudo mais, que é um paraíso na terra austral, né? Quer dizer, é um livro utópico, né? Que países com um pouquinho mais... bem pouquinho mesmo, porque o Thomas More foi executado pelo Estado, né? Quer dizer, um pouquinho mais de liberdade tinha até a possibilidade do cara escrever e se assinar o livro aqui, não na Espanha. Então, esse material, na verdade, ele começou a ser recuperado por estudos a respeito de um tipo de literatura mais marginal que escapava dos gêneros, né? E das, digamos assim, da historiografia tradicional da literatura ibérica ou espanhola, né? Ibérica em geral, porque isso também começou em Portugal. A gente viu a live recente do Fábio Wack, né? A respeito no canal do Alexander, né? A respeito, Fantástico Cursos, né? A respeito do Florilégio Macabro, ele comenta isso, né? Que nos anos 60, a Leonor, né? Ela começou uma revolução buscando outras fontes e outra leitura para um certo material produzido na época que era absolutamente ignorado. Então, foi quando se deu a redescoberta, por exemplo, das narrativas de terror espanholas desse período, né? E ainda assim, as primeiras análises, aqui tem uma longa introdução crítica escrita por um sujeito que é importantíssimo no prólogo, que é o... não sei se vou conseguir encontrar. Luiz Alberto de Cuenca. Luiz Alberto de Cuenca, ele escreveu, por exemplo, entre outras coisas, um longo pós-fácil da edição dos Cuentos Hieroglíficos, atualmente pela Aliança Editorial, não sei se foi publicado originalmente pela Aliança, mas ele era um conhecedor, como eu falo, mas também ele tinha uma base acadêmica bem forte, era professor, né? E ele foi responsável por uma recuperação muito, muito sistemática dessa literatura marginal na Espanha. Tem vários livros dessa série que ele participa, e esse aqui era para ser 2 volumes, que é cobrir toda a produção do coisa que a gente vai fazer, né, na nossa campanha. Ele está começando, mas ela vai acelerando ano a ano, não é? É do Agustín Pérez Zaragoza, pelo menos aqui porque eram 30 volumes, eram 2 histórias por volume, mais ou menos, né? Uma e meia, uma introdução e outra, né? O que acontece então é isso, né? Você tem pesquisadores como Cuenca que vão recuperar tradições da literatura que estavam um pouco subterrâneas, um pouco abandonadas, né? Sem uma análise crítica muito sistemática. Então essa literatura marginal, ela começa a ser, e é uma marginalidade em todos os sentidos, como eu falei, desde o sentido político, de você ter textos políticos que não podiam ser assinados, então ele é anônimo, não é? Você ter textos teológicos heréticos, então o autor ou se deu muito bem, ou ele só escreveu isso e depois ficou na dele, né? Ou realmente foi preso, torturado e morto pela Santa Inquisição. E textos fora da órbita usual do que era considerada a história tradicional da literatura espanhola, como é o caso do Agustín Pérez Zaragoza, que escreveu um romance frenético, digamos assim, né, de uma literatura que recupera uma tradição francesa e que tem elementos do gótico, tem elementos da literatura mais daquilo que na Portugal chama de literatura negra, tem um monte de elementos, e alguns elementos autóctones, espalhados, né, alguns elementos da própria difícil história espanhola, né, o período que isso aqui foi escrito
ou logo depois, ou estava sendo gestado, né? Foi um período de guerra, não era nem civil, uma guerra externa, né? Com um invasor que dominou toda a região, né? Que foi Napoleão. Então, com bastante brutalidade, né? Então foi, como eu falei, uma coleção essencial, né? E assim, eram 2 séries, durou anos, até praticamente a dissolução da editora, que foi em 1935, né? Então vocês imaginam, tem mais de 100 livros, né? Tem algumas fotos da coleção completa desses Biblioteca de Visionários, e é uns 50 livros, é uma coisa absurda, assim. E todos interessantes, todos importantes, muitos pesquisadores que trabalham com essas tendências que eu falei, de uma literatura mais marginal, ou até mesmo de uma concepção de literatura que leva em conta, por exemplo, o ocultismo como um elemento cultural ou contracultural, etc, etc. Eles voltam nesse livro, eles citam livros dessa série, como o Picatrix, né, que saiu nessa série, uma série de livros sobre perseguidos pela Inquisição, sobre os mouros, sobre as viagens ao Japão e ao Oriente, os registros dessas viagens. É um material riquíssimo, não é? Se vocês procurarem aí Biblioteca de Visionários no estante virtual, aparece alguns de vez em quando, e não é tão caro. Infelizmente os livros estão nesse estado, que não é o ideal, né? Todos os meus aqui estão nesse estado bem deplorável até, né? Faltando um pedaço. Esse aqui é o mais antigo, né? 76. É o mais inteirinho, talvez por ser mais curto, né? É um que em breve teremos novidades aqui na Rafus Press. Mas esse material incrível trouxe de volta, né, as histórias góticas e, de certa forma, ajudou a sepultar o regime, pelo menos o lado mão de ferro, o lado mais linha dura, né, do regime franquista. De certa forma, a reavaliação dos grandes nomes da heresia em Portugal foi de utilidade para, digamos assim, definitivamente acabar com o franquismo. E assim, quando essa série acabou, como eu disse, em 85, de certa forma a Editora Nacional publicava de tudo, né? Era uma editora ampla, publicava livro didático, publicava essas séries incrivelmente de uma qualidade sensacional e valorizando a heresia. Publicava livros universitários, né, manuais, livros técnicos ou livros de referência universitários. E era uma concorrência com as editoras novas que surgiam com a liberalização, com o fim definitivo do franquismo no início dos anos 80. Né? Então, o que eles fizeram é simplesmente dissolver a editora. Primeiro teve uma mega demissão, isso no início dos anos 80, 82, 83. Isso já acabou com essa série Biblioteca de Visionários, né? Tanto que vocês não vão encontrar título a partir de 82. E depois acabou tudo, né? Porque era uma concorrência. Mas essa série ela ressurgiu das cinzas, literalmente, nessa outra série que é a Memória do Fênix. A Memória do Fênix. Muito bonita, aliás, até tecnicamente, né? Mas um acabamento melhor, que é da Tecnos. Tem alguns livros lançados, não tem digamos assim, essa densidade, essa amplitude da Biblioteca de Visionários, mas é uma bela coleção, lindas edições. Aqui são Sonhos e Processos Inquisitoriais de Lucrécia de Leão. Os sonhos dela foram registrados pela Inquisição Espanhola. Os inquisidores registraram todos os sonhos, né? Então é um livro sensacional. E esse material é único, né? Infelizmente, não me lembro se esse livro foi relançado. Esses livros dificilmente são relançados e, fora Rafus Press, mais ninguém relançou este livro aqui. Por isso, corram e participem dessa campanha, que é histórica, uma vez que o texto também está em espanhol. Não é? Então, um leitor em espanhol, quem queira conferir como é o original, vai ter chance de fazer isso apoiando a nossa coleção, que está aí nos seus fascículos iniciais. Vai ser longa, espero que nem tanto. Galeria Fúnebre de Espectros e Sombras Ensanguentadas. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.